Única vitória de um piloto em sua carreira na Fórmula 1. Última vitória de uma equipe muito tradicional depois de 15 anos sem ver o degrau mais alto do pódio. Chuva, múltiplos abandonos e 3 carros chegando ao final, o que significa que o quarto, quinto e sexto, na época os 3 últimos que pontuavam, não viram a cor da bandeirada. Esse foi o Grande Prêmio de Mônaco de 1996, uma das corridas mais loucas que nós já vimos em todos esses anos. Schumacher tinha sido pole position com uma volta impressionante com aquela jaca que era a Ferrari F310, curiosamente desenhada por John Barnard, que não era de fazer carro ruim. Damon Hill tinha feito o segundo tempo e Jean Alesi de Benetton o terceiro. Mas Schumacher não foi longe na corrida, como também não foram outros vários. Além dele, Rubens Barrichello, Jos Verstappen, Giancarlo Fisichella e o português Pedro Lamy, todos abandonaram logo que a corrida começou. Na volta 2 ficou Katayama, na volta 3 Ricardo Rossetti, na volta 5 Pedro Paulo Diniz, na 9 Gerhard Berger. Aí houve um período de relativa calmaria. Calmaria naquelas, né? Porque dos 21 carros que partiram em 9 voltas, 9 tinham ficado pelo caminho. Martin Brundle abandonou na volta número 30 com aquela magnífica Jordan dourada que já apareceu aqui em carros lindos e ordinários da história da Fórmula 1, link na descrição. E Damon Hill, que liderava confortavelmente, ficou pelo caminho na volta número 40. A vitória parecia caminhar para as mãos de Ed Irvine, então correndo pela Ferrari, que fez inclusive uma ultrapassagem maravilhosa no grampo do Loves. Só que ele também ficou pelo caminho com 10 voltas para o final, e a corrida nem chegou no total de voltas porque estourou o limite de 2 horas. Vencedor, Olivier Panis com a Ligier, David Coulthard de Williams foi o segundo e Johnny Herbert de Sauber o terceiro. E só, porque Heinz-Harald Frentzen na outra Sauber ficou pelo caminho e Mika Salo e Mika Häkkinen de Tyrrell e McLaren abandonaram na volta 70 em razão de acidente. Eu me lembro como se fosse hoje, tinha 13 anos, assistia a corrida ao vivo e pensava, mas ninguém vai terminar esse negócio? E aí a vitória caiu nas mãos de Olivier Panis. Inclusive preciso fazer um vídeo sobre ele e outras promessas que acabaram não vingando da história da Fórmula 1. O que vocês acham? Tempo ruim e Spa-Francorchamps não são estranhos, acontece com frequência. Mas nesse dia choveu torrencialmente, num nível que inviabilizaria a corrida hoje. Mika Häkkinen fez a pole numa primeira fila de McLaren, ao seu lado Coulthard, seu companheiro, seguido de Damon Hill na Jordan lindíssima de amarelo. Todo mundo larga relativamente comportado, contorna a La Source e morro abaixo em direção ao Rouge. O spray sobe e a gente vê uma McLaren atravessando, perde a noção do que estava rolando na pista e só vê aquele monte de pedaços de carro voando. 13 abatidos num acidente logo na primeira volta. Caos, bandeira vermelha e mais de 1 hora para refazer aquela bagunça. Só que nem todo mundo tinha carro reserva, então para a segunda largada, 18 comparecem. Na relargada, Mika Häkkinen roda depois a La Source e é acertado por Johnny Herbert. Fim de prova para ele. Na pista, Schumacher, em condições parecidas com aquela de Barcelona 96, sua primeira vitória pela Ferrari, sumia na frente, até que na volta 25, no meio do spray, ele não vê a McLaren de David Coulthard num lance para lá de polêmico que acabou em discussão. Coulthard dizia que tinha tirado o pé para facilitar que o líder passasse. Líder esse que talvez não devesse ter corrido tanto risco, dada a vantagem que tinha para o resto. Schumacher então foi na garagem da McLaren resolver a questão por conta própria, convencido de que Coulthard tinha tirado o pé do acelerador deliberadamente para causar um acidente, já que Schumacher àquela altura disputava o campeonato contra o companheiro de David, Mika Häkkinen, que já tinha ficado de fora. Com Schumacher fora, Damon Hill assume a ponta, seguido da outra Jordan de Ralf Schumacher, que começa então a querer disputar a posição e Hill chama Eddie Jordan no rádio e avisa: a gente corre o risco de perder uma dobradinha certa aqui se você liberar esse cara para vir para cima de mim. Num claro recado de que ele defenderia a posição e Eddie Jordan poderia ficar com 0 ponto, tendo a possibilidade de fazer 1-2. Esse 1-2 valeria 16 pontos para Jordan, que tinha chegado a Spa com apenas 10.
sendo no momento a 5ª equipe no campeonato. Eddie Jordan então tem que coçar a cabeça e acaba dando ordens de equipe e avisando para Ralf Schumacher: não ataque o Hill, vamos até o final. Apenas 8 terminaram, com Hill em primeiro, Ralf Schumacher em segundo e Jean Alesi com uma Sauber foi o terceiro. Segunda corrida maluca seguida que um carro da Sauber completa o pódio. Frentzen foi o quarto de Williams, aquela Williams vermelha esquisitona, lembra? Pedro Paulo Diniz foi o quinto com aquela carroça da Arrows e Arno Trulli com o carro da Prost foi o sexto, fechando a zona de pontos. Depois da corrida, Schumacher, que já estava pistola pelos seus próprios problemas, vai tretar com Eddie Jordan e avisa: vou tirar meu irmão daí. E Eddie diz: beleza, mas ele tem um contrato válido pro ano que vem. E aí, todo mundo conta, Eddie Jordan ficou muito feliz de cobrar uma multa rescisória de Schumacher, lembrando daquela grana que ele perdeu lá em 91, quando teve o alemão roubado de suas mãos por Flávio Briatore. Esse dia do Grande Prêmio da Bélgica em 98 definitivamente foi louco.